Olá, é uma alegria entrar em sua casa mais uma vez com o objetivo de abençoar você e sua família. Olha, a tecnologia é uma conquista da humanidade. O conhecimento e as informações acontecem em velocidade admirável e em tempo real. O mundo está cada vez mais conectado, de um continente ao outro, as pessoas se comunicam. Mas e nas famílias? Maridos, esposa, pais e filhos estão se comunicando? Por onde anda o diálogo íntimo e profundo nas relações familiares? A tecnologia não deve substituir o diálogo face a face. Restaurando o diálogo em família é o tema do programa de hoje, que já está no ar. Muito bem, como está a comunicação na sua casa? Como você tem se colocado diante dessa questão no seu relacionamento familiar? Vocês conseguem se assentar à mesa, conversar, ter um bom diálogo, ter um bom papo, dar boas gargalhadas? Ou será que você também tem sofrido dos males da tecnologia dos dias atuais? Na verdade, os meios de comunicação eles foram inventados e aperfeiçoados para melhorar a nossa comunicação. E a verdade é que nós conseguimos chegar do outro lado do mundo através de um simples clique no telefone celular. Mas observamos que o uso exacerbado da tecnologia tem trazido as pessoas, tem prejudicado as relações familiares. Eu gostaria de convidá-lo a acompanhar conosco uma reportagem que fala um pouquinho sobre esse assunto. Você tem sentido, às vezes, solidão, frustração ou irritabilidade excessiva sem motivos aparentes? Então fique atento, isso pode ser sintoma do excesso do uso de tecnologias, algo que já tem até um nome, tecnoestresse. Na rodoviária de BH, enquanto esperam pelo ônibus, muitos passageiros usam a tecnologia para passar o tempo. Para todo lado que se olha, tem gente grudada no celular. A Camila ri quando eu pergunto quanto tempo ela fica conectada. Maioria o tempo todo. E se tirar a internet da vida dela? Ai, eu vou morrer. O Auxílio é outro, que anda conectado, à espera de mais de 8 horas até embarcar. Enquanto isso, haja conversa pelo WhatsApp. Fique entretido aqui, é a única coisa, né? Sentadinho aqui ouvindo a música, ou então é no Zap, só mandar mensagem. Mas tudo tem limite. O uso exagerado da tecnologia pode levar à dependência e provocar prejuízos emocionais, físicos e sociais. Esta psicóloga cita alguns exemplos, como baixa concentração, fadiga, empobrecimento das relações afetivas e baixo desempenho escolar. Ela alerta para que os pais tenham cuidado especial com os filhos adolescentes e as crianças. Importante o papel dos pais nessa disciplina, nessa limitação, nessa orientação e principalmente no exemplo, né? Porque a gente vê muitos pais também com a cabeça baixa, né? Olhando os dispositivos e deixando os filhos um pouco de lado, né? Uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo revelou que 4% dos brasileiros, ou seja, 8 milhões de pessoas, apresentam sintomas de dependência da internet. E a Universidade de São Paulo listou um conjunto de comportamentos que indicam quem faz parte do grupo de risco. Preste atenção se você fica mais na internet que com as pessoas. Se conecta para dar uma olhada, mas permanece bem mais tempo que o previsto. Mente ou disfarça sobre o tempo que fica conectado. Fica irritado quando não pode estar online. Ou acha que sem internet a vida não teria graça. E a própria tecnologia pode ajudar a combater os excessos. Aplicativos permitem ao usuário estabelecer um tempo de uso do celular. Quando o limite é atingido, a pessoa é avisada. Esse médico dá outras dicas. A primeira medida é tentar limitar o tempo de acesso à rede. Estimular atividades ao ar livre, atividades físicas. E em casos extremos, quando ela não consegue fazer isso por conta própria, procurar ajuda profissional, com terapia e com medicação, dependendo do caso. O Murilo lida com tecnologia desde a infância, usa a internet todo dia e é fã de jogos eletrônicos. Ele é cientista da computação.
Em outras palavras, a tecnologia está presente na vida pessoal e profissional. Mas o Murilo diz que tem controle da situação. Convivo de forma muito intensa, mas eu tenho certeza que é uma forma muito saudável. Eu entendo que existam problemas, existem compulsões e tudo, mas no meu caso não acontece. Assim, eu acho que eu consigo lidar bem com essas duas coisas. E para ajudá-lo a se desligar do mundo virtual, Murilo faz esculturas, um hobby escolhido de propósito. Queria fugir disso, eu não quero passar mais algumas horas na frente do computador quando eu estou brincando com as minhas esculturas. Eu quero esculpir do jeito mais tradicional, mais primitivo mesmo, é algo que é importante. Pois é, você conferiu aí essa matéria falando sobre os malefícios da tecnologia, não só para o ser humano, mas também para as relações sociais. E nós queremos destacar aqui hoje as relações no lar, as relações familiares. Quantos casamentos destruídos, quantos relacionamentos entre pais e filhos sendo destruído em função da maquininha, em função da tecnologia, em função de um teclado. Olha, você não pode deixar o seu casamento morrer, você não pode deixar que os seus filhos morram. E quando eu falo morrer, eu estou falando morrer espiritualmente, morrer emocionalmente, morrer socialmente. Você não pode deixar isso acontecer em função da tecnologia. Tome cuidado, estabeleça limites, estabeleça um tempo apropriado de uso para os seus filhos, para si mesmo, mas não deixe a sua família morrer em nome da tecnologia tão avançada deste século XXI. E eu quero lhe dizer o seguinte, pessoas são muitíssimo mais importantes do que coisas. Talvez você diga, mas eu estou conversando em casa, dentro da sua própria casa, você conversando com as pessoas que estão ali dentro através do WhatsApp, do Facebook, mas olha, nada substitui o contato face to face a face. Você olhar nos olhos e você conversar com os seus entes queridos. Muito bem, você pode também nos ajudar a fazer este programa. Eu gostaria então que você nos enviasse uma sugestão de assunto ou então uma pergunta no e-mail que aparece aí na sua tela. Mande-nos e será uma alegria poder responder a sua pergunta se estiver ao nosso alcance. Quem sabe podemos até desenvolver um programa conforme o tema que você sugeriu. Não sai daí, voltamos rapidinho. TV Jet, o canal da palavra. Você está com a sua Bíblia aí bem à sua mão? Então, olha, tome a Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 19, que diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em memória, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Queridos, é extraordinariamente maravilhoso esse texto. Esse texto tem um princípio do diálogo, um princípio da comunicação em família. Quando Tiago está dizendo que nós devemos ter prontidão para ouvir. Olha, diálogo, né? A palavra já diz diálogo, conversa a dois, pressupõe que um escuta, o outro fala. Relações familiares só podem ser construídas a partir do diálogo. Ouvir, falar e não ficar irado no primeiro momento. O que as pessoas fazem normalmente? Ficam iradas, não é isso, meu bem? Falam, depois vão parar para ouvir. E às vezes nem param para ouvir. Nem param para ouvir. Nem param para escutar. Aliás, eu gostaria até de fazer uma diferenciação, tá certo, diferenciação entre a palavra ouvir e a palavra escutar. Preste atenção. Ouvir, todo ser vivente ouve. O cachorro ouve, o passarinho ouve, o gato ouve. Mas escutar é uma função exclusiva do ser humano. Para ouvir, nós precisamos de um aparelho, o aparelho da audição, o sentido da audição, todo o aparelho auditivo. Para escutar, nós precisamos de tudo isso, mas também precisamos dos olhos e precisamos do coração.
Quantas pessoas andam extremamente solitárias? Homens solitários sendo casado, tendo esposa e filhos, mulheres, crianças, jovens, adolescentes solitários. Por quê? Porque não há uma escuta dentro de casa. Quando nós paramos para escutar o outro, nós percebemos as emoções do outro, percebemos os sentimentos, nós percebemos o estado de alma em que aquela pessoa se encontra. E é isso que faz afugentar a solidão. Quando nós encontramos alguém para não apenas ouvir, porque ouvir nós ouvimos um monte de ruídos ao mesmo tempo, muitas vozes ao mesmo tempo, mas escutar pressupõe que nós estamos amando a outra pessoa, que nós estamos valorizando a outra pessoa, porque estamos doando nossa atenção, nosso tempo, nossos ouvidos, nossos olhos e o nosso coração. É verdade. Tem um detalhe interessante que quando nós estamos escutando, olha só, acho que você vai concordar comigo. Nós, seres humanos, temos a tendência natural de, enquanto a outra pessoa está falando, nós começamos a prestar atenção no início da fala e logo nós começamos a divagar conosco mesmo, pensando aquilo que nós vamos responder. Então, o que acontece? Nós escutamos o início da fala, não é isso? Sim. E aí já começamos a pensar o que nós vamos responder. Tiramos deduções, né? Já tiramos deduções. E isso prejudica porque nós não conseguimos perceber na sua totalidade o que a outra pessoa está querendo nos falar. Então é questão de disciplina, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, escutar totalmente o que a outra pessoa falou. Depois que ela terminou de falar, se você precisar de um tempinho para formular a sua resposta, você vai utilizar esse tempinho. Pelo menos você vai dar uma resposta adequadamente, né, de acordo com o que a outra pessoa falou. Agora tem um detalhe. Antes de você colocar o seu detalhe, além da pessoa tirar deduções de maneira precipitada, ela pode também provocar uma irritação na outra pessoa, que a atropela dizendo, eu já sei o que você vai dizer. É verdade, é verdade. E outra coisa também, essa questão de responder antes de ouvir. Aliás, tem um versículo na Bíblia que nos dá uma boa disciplinada. É Provérbios 18, capítulo 18, versículo 13, que diz assim, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Sabe o que significa estutícia? Eu mesmo que tolice. Então, não seja tolo. Não responda antes que a outra pessoa fale, né? Porque aí, depois que a pessoa falar, você tira as suas conclusões e aí, então, você vai dar a resposta adequada. Aqui, a Bíblia diz que a resposta adequada, quão boa é, não é? É verdade. E é vergonha porque, às vezes, você vai de maneira precipitada respondendo a outra e você vai se envergonhar, porque não é nada daquilo que você tirou conclusões, né, de maneira antecipada. Queridos, a proposta do diálogo em família é de extrema importância e eu quero destacar agora a relação pais e filhos. É muito interessante a gente perceber que a figura de Deus deve ser a figura paterna a ser internalizada pelas crianças. Deus é pai. E então, se você não doar tempo para os seus filhos, se você não prestar atenção no que eles têm a dizer, você pode dificultar o conhecimento desses filhos mais tarde, com o conhecimento de Deus como pai. E quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que Deus, como pai, ele para ouvir. Quando ele se dirigiu a Adão lá no Éden, depois que Adão pecou, ele pergunta para Adão, Adão, onde estás? E ele para escutar Adão. Deus já sabia o que Adão tinha feito. Quando Deus visita Elias, naquele quadro depressivo no qual o profeta se encontrava, Deus faz uma pergunta para Elias, Elias, o que fazes aqui? Deus estava disposto a escutar o coração de Elias. Muitos pais não são observadores, não prestam atenção nos filhos, não doam tempo aos filhos para uma boa conversa, chamar a criança, olha como você está, como está indo à escola, como você está. Essa expressão, ela é extremamente terapêutica. Não é assim? Verdade, porque as pessoas gostam de saber que tem alguém interessado, né, em saber como elas estão. Gente,
E olha, pai, papai e mamãe, precisa fazer essa pergunta para os seus filhos, porque você precisa dar atenção para eles precisam entender que vocês estão interessados em saber como eles estão. Porque se você não perguntar, as outras pessoas vão perguntar. Sim. Os coleguinhas da escola, né? Os coleguinhas ainda tudo bem, né? Ainda tudo bem. O problema é quando chega o traficante, né? Quando chega uma pessoa viciada e que está com más intenções, aí pergunta, como você está? E aí você diz assim, olha, eu estou assim, eu estou precisando de alguém para conversar. E aí o filho começa a conversar e encontra alguém, um lobo, prontinho para devorar aquela criança ou aquele adolescente e até mesmo aquele jovem, né? Sim, e o índice de depressão que tem se mostrado no meio das crianças, dos adolescentes, é um índice cada vez mais crescente. E por que disso? Porque o isolamento diante das máquinas, a falta de interação, né, humana, especialmente a falta de interação com os pais, pode levar a criança a um quadro depressivo. Então, olha, estamos reforçando isto porque chamamos a sua atenção para este fato. Não deixe a sua criança entregue às máquinas, não deixe o seu adolescente entregue às máquinas, mas chame-os para o diálogo, restaure o diálogo dentro da sua casa. Olha, dialogar é o momento de você passar valores e princípios que devem nortear a vida. O diálogo deve ser um momento em que você possa também repartir amor, quando você vai estar construindo a personalidade da sua criança. Então, invista no diálogo nas suas relações familiares, porque você só tem a ganhar com este propósito. Só para finalizar, meu bem, antes de você falar do ativismo religioso, o texto aqui de Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então preste atenção e que você possa restaurar mesmo o diálogo na sua casa. Olha, só esse texto de Provérbios 18, 20 a 21 é um tema para a gente discutir no outro programa. É fantástico, porque nós nos alimentamos emocionalmente de palavras. Mas antes de irmos para o nosso intervalo, eu quero destacar aqui, dentre todo o material do Ministério Edificando o Novo Lar, este livro, O Ativismo Religioso, a Família e a Igreja. Este livro começa com 3 histórias fictícias, mas que retratam a realidade de muitos lares, de muitas famílias. E a primeira frase desse livro é a seguinte: mãe, cadê o papai? O papai não vem para o jantar? Então hoje, olha, a ausência do papai, a ausência da mamãe, seja em função da tecnologia, seja em função do trabalho, seja em função até mesmo de muitas atividades no contexto religioso, tem feito com que as famílias se desintegrem. Então, olha, fica aí uma sugestão, o ativismo religioso, a família e a igreja. É um texto, é um livro para reflexão e para fazer uma revisão quanto às relações familiares. Bom, nosso segundo bloco terminou, vamos para o intervalo e nós voltamos logo. Você está assistindo o programa Restaurando Famílias, aqui na TV Jet, o canal da Palavra. E esse momento é o momento de respondermos a sua pergunta, a sua dúvida, aquela que você encaminhou para nós. Então vamos lá, pastora Yara tem uma pergunta muito boa, inclusive dentro do tema que nós conversamos aqui. A pergunta é a seguinte: tenho dificuldade em conversar com meus filhos. Não sei o que fazer. Preciso de ajuda. Meu papai, papai do céu. Olha, eu não sei se você fez essa pergunta, se é um homem, se é uma mulher, mas eu vou partir do pressuposto que seja um homem. Porque, de um modo geral, o homem tem mais dificuldade em usar as palavras do que a mulher. Às vezes a mulher, a mãe, ela usa, ainda que de maneira errada, mas ela faz uma interação com os filhos. Ela grita, né? De maneira indevida,
mas ela acaba interagindo. O homem, de um modo geral, escolhe se calar, se trancar. Então, vou trabalhar, né, partindo desse pressuposto, que seja um homem que fez a pergunta, dizendo que essa dificuldade de conversar com os filhos. Não sei o que fazer. O meu resto? Não sei o que fazer, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Que bom que está pedindo ajuda, né? Isso já é meio caminho andado, né? Quando a pessoa reconhece a sua dificuldade e tem a consciência de que precisa de ajuda. Olha, fica difícil a gente trabalhar essa questão porque ela é muito abrangente. Primeiro, nós precisamos pensar o seguinte: aonde está a sua dificuldade? É porque você também não teve oportunidade com seus pais? Você não desenvolveu a capacidade do diálogo, da comunicação com seus pais? É porque você tem um temperamento mais tímido, mais introspectivo? Ou é porque você tem no coração amargura, ressentimento? Nós não sabemos a causa, não tem como a gente ir fundo na causa desta dificuldade. Mas como você está pedindo ajuda, nós queremos trazer aqui algumas dicas para que você possa observar e, quem sabe, treinar e desenvolver a capacidade de interação com seus filhos. A primeira dica é o seguinte: procure criar momentos, situações nas quais você se sinta mais relaxado. Por exemplo, é difícil comunicar com a criança, com os filhos, no momento em que os filhos estão aprontando, desobedecendo, né? Situações que provocam em você um sentimento adverso. Mas escolha momentos de lazer, descontração, quem sabe em casa mesmo, com algum jogo, ou vendo a TV, ou quem sabe indo ao parque, ou indo ao clube, na piscina. Procure aproveitar esses momentos de descontração para você tentar interagir com seus filhos. Esta é uma boa dica, porque aí você vai rompendo com essa dificuldade, essa barreira que se estabeleceu. Uma outra dica é o seguinte: pergunte para si mesmo: o que me impede de interagir com os meus filhos? Por que eu tenho tanta dificuldade? E quando você olhar para si mesmo e perceber essa dificuldade, procure falar dessa mesma dificuldade para os seus filhos. É um modo de você romper com isso. Olha, filho, sabe de uma coisa? Eu fui criado numa situação assim, meu pai agiu desta maneira, ou minha mãe agiu desta maneira, e isso hoje me traz tanta dificuldade, mas eu gostaria que fosse diferente com vocês. Então aqui o papai está abrindo o coração com vocês, né? O papai está falando sobre isso, para que a gente possa criar uma conversa, um diálogo diferente daquilo que eu recebi. Aí você está me assistindo ou nos assistindo e pensando assim: pastor Yara, a coisa não é tão simples igual você está dizendo. Eu compreendo, até como profissional eu compreendo que não é tão simples. Mas quando você faz essa pergunta para si mesmo e você volta o olhar para si mesmo, você está buscando se conhecer e trabalhar a questão. É um começo, né? É uma dica para você começar e romper com este problema, essa dificuldade de interagir com seus filhos. Agora, pode ser que a dificuldade que você tem está mais vinculada ao lado das crianças. Não pode acontecer isso? Pode. Os pais não conseguem. Por quê? Porque a criança também não quer dar atenção. A criança está tão entretida, tão envolvida, até mesmo com os aparelhinhos de comunicação. Exatamente. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que pode ser também uma boa oportunidade, um bom momento para o desenvolvimento dessa comunicação com os filhos, é se interessando pela vida escolar deles. Sim. Então, por exemplo, na hora que estão ali, nem é apenas a questão de na hora de fazer o para casa, né? Mas é você saber: e aí, filho, como é que está lá na escola, como é que foi? E não apenas ser aquele pai, por exemplo, que chega no final do mês, que o filho tem que mostrar o boletim, saber se tem nota vermelha ou não, né? E aí o pai vai dar bronca. Sim. Entendeu? A criança fica com medo, como vai ser a reação. Então, o pai precisa se inteirar, precisa fazer parte da vida do filho. Então, você diz assim: como é que foi lá na escola? Como é que está? Está gostando dos colegas, né? Quem é o seu melhor colega? E assim, é se inteirar. Sim. Né? Se inteirar. E outra coisa também é abrir a mochila da criança. Abrir a mochila da criança, ver o que está acontecendo dentro daquela mochila, o que tem ali dentro. Sim. E você acompanhar.
sabe, acompanhar. E também, como você já disse, né, tem momentos de recreação que você vai brincar. É de extrema importância, por exemplo, que o pai, né, tenha esse contato muito forte, naturalmente, é com o filho. Sai para jogar bola, etc. Mas é muito importante também ter essa convivência com a filha. É muito importante o pai, né? A mãe, ela normalmente tem um contato, a convivência maior, tanto com um quanto com o outro. O que hoje também está ficando escasso. Está ficando porque escasso. Porque a mulher está no mercado de trabalho. Está no mercado de trabalho. Né? Então a mulher também está se ausentando. Exatamente. Desse Mas espaço. Aí, respondendo essa pergunta, essa dificuldade, né, que você tem, você precisa se autodisciplinar para você administrar o seu tempo e você criar oportunidades para que você possa ter esse tempo com seus filhos. E aí dizendo, com o filho e com a filha também, né? Sim. E para além da pergunta, né, do nosso telespectador, eu gostaria ainda de abordar, que está dentro do nosso tema, abordar o fato de que você precisa conversar, dialogar abertamente com suas crianças a respeito de assuntos de extrema importância para prevenção de situações críticas no futuro. Por exemplo, você deve conversar sobre sexualidade com seus filhos, você deve conversar sobre drogas com seus filhos. Por quê? Porque é uma maneira de você investir na prevenção. Mas você só poderá fazer isso com seus filhos, seja você, mamãe, que está nos assistindo, ou papai que está nos assistindo, você só poderá fazer isso se, como casal, vocês também conseguem trocar ideias, dialogar sobre esses assuntos. Aí você está me assistindo e diz assim, Yara, mas eu crio os meus filhos sozinha. Só eu, pai nunca se fez presente, nos divorciamos ou nunca nos casamos, não sei. Você é uma mãe que cuida dos seus filhos sozinha. Você vai agir da mesma maneira. Você vai se importar, você vai trabalhar esses assuntos com os seus filhos, que é uma maneira de você estar orientando e se prevenindo em relação a coisas desagradáveis para o futuro. Bom, nosso programa, nosso tempo está acabando, o relógio não para. E talvez você diga, talvez você tenha dito, mas já? Sim, mas você pode continuar vindo participar conosco do culto Restaurando Famílias, aqui na Igreja Batista Getsemane, a rua Cassiano Campolina, número 360. Todas as quintas-feiras, às 15h30, no cenáculo de oração. Venha, traga seu pedido de oração, nós vamos ministrar a palavra, vamos orar por você, traga seus amigos, pessoas que você sabe que tem dificuldade aí no diálogo dentro do lar, de repente aqueles pais que estão com os filhos rebeldes, pode trazer os filhos também. Às vezes o problema não são os filhos, às vezes a questão, né, o problema são os pais. Então traga mesmo, venha e vai ser uma grande bênção ministrarmos a palavra e abençoarmos a sua vida. E chegou o momento da nossa oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de tratar deste assunto que é tão importante no núcleo familiar. Queremos abençoar a vida de cada um dos nossos telespectadores e pedimos que Tu possas ir ao encontro da necessidade de cada um deles, que haja o restabelecimento do diálogo nos relacionamentos familiares, para que haja paz, para que haja harmonia e que haja plena comunhão para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Receba a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua audiência. Até o nosso próximo programa, querendo assim, o nosso bom Deus. Deus te abençoe de uma maneira muito especial, assim como toda a sua casa, e até o nosso próximo encontro.